Eu sou o Gabriel Nogueira e este é o canal Sem Limites, onde não limitamos a capacidade do ser humano. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre o sofrimento. O sofrimento é algo que o ser humano ele se apega e escolhe esse sentimento. E o mais engraçado ou bizarro é que até mesmo com o sofrimento, com a dor, o ser humano se apega, sendo que não existe. O sofrimento, ele vem do nosso ego, porque se a gente escolher olhar as coisas que acontecem na nossa vida e pegar os ensinamentos e não sofrer, o ego ferido que sofre, o ego que quer as coisas do jeito dele que sofre, o ego reprimido, o egocentrismo dentro de nós que sofre. Porque se você aceita as coisas como elas são e vive aquela situação da melhor maneira possível, tudo flui e não precisa sofrer. E é claro, quais as ferramentas emocionais que você tem para lidar com essas situações, para no momento que algo te surpreender, você conseguir parar friamente, observar as coisas sem reagir e pegar só os ensinamentos bons daquilo. As emoções são o que nos tornam ser humano, e o nosso instinto, que vem do ego também, ele responde muito rápido, é quase que instantâneo a nossa resposta dos nossos hormônios, que faz com que a gente reaja nas questões da nossa vida. Porém, ao invés de se esconder atrás disso, de que a raiva é do ser humano e de que o ser humano ele explode mesmo, a gente precisa entender que o que nos diferencia de um animal para nós é pensar, é a inteligência, é o discernimento. Então, quando tem uma situação na nossa vida, não é ser menos humano, não é reprimir as suas emoções, não. É discernir entre o que o meu instinto quer e o que é melhor para essa situação. Porque muitas vezes uma atitude precipitada, ela mais te atrapalha do que te ajuda. Em alguns momentos, você pode aproveitar das situações para um melhor fechamento dessa história na sua vida, mas por explodir, por não entender as coisas da melhor forma, você pode perder muitas oportunidades. Eu vi na internet uma vez uma fórmula que explica um pouco disso que eu estou falando e que é muito interessante. E a fórmula é: dor vezes resistência dá igual de sofrimento. Então, se acontece alguma coisa que te trouxe dor, a resistência em não aceitar aquilo, em não entender aquilo, em agir instintivamente, em explodir, essa resistência vai te trazer sofrimento. A dor em si, ela vai te trazer aprendizado, mas vezes a resistência ao ego, que quer porque quer as coisas do seu jeito, a criança reprimida dentro de você, você vai sofrer. E a vida pode ser muito mais leve se a gente aprender a mudar esse pequeno detalhe na nossa vida. A gente entra em cada discussão, a gente entra em cada coisa com a gente mesmo. Às vezes não é sobre o outro, às vezes não é uma discussão, às vezes um exemplo. Vou citar um exemplo meu, para as pessoas terem uma compreensão melhor da situação. Eu falo, teve um dia que um monte de gente tinha chego mais cedo, aí alguém virou e falou assim: acho que alguma coisa vai dar de errado, hein, meu? Todo mundo chegando cedo. Daí eu fui e falei: não, pelo contrário, pelo fato de estarmos todos aqui, é que nada de errado vai acontecer. E isso acontece várias vezes, mas infelizmente o brasileiro, ele tem essa vontade, ele tem essa cultura do vitimismo, a cultura de se achar pequeno e de se colocar nessa posição de reclamar, de sofrer, de quanto mais dor eu tiver, melhor. É porque parece que é assim. Tem pessoas que numa conversa disputam quem sofre mais. Isso é muito triste, mas não podemos nos deixar guiar pelo que a sociedade vê como normal, porque não é normal. Quando nós colocamos dentro da gente, dentro da nossa mente, o positivismo, ao ver a situação da melhor forma, a ver sempre o copo meio cheio, a gente enxerga coisa onde não tem. A gente está à frente, a gente está plantando que as coisas melhores podem vir para sua vida. E com isso, cada vez mais fluir com a vida. Bom, todo ser humano tem um vazio dentro de si mesmo.
E é buscando esse vazio no externo que ele se perde. A maior parte da humanidade está presa em idealizar, em endeusificar o externo. Quando na Bíblia Deus fala para não adorar a imagem, ele não estava condenando os católicos, coitadinhos. Os crentes não param de dizer isso sobre eles. Deixa claro aqui que eu não sou nem de um time nem de outro. Eu sou de todos os times, porque eu sou da energia primordial. Eu sou de Deus. Então, todas as religiões que opera para o bem é bem-vinda nos meus estudos, mas eu não frequento nenhuma doutrina. Quando na Bíblia tinha um livro, que é uma biblioteca de livros, biblos significa uma biblioteca de livros, livros do conhecimento verdadeiro. Quando lá estava escrito que não era para nós adorar a imagem, é porque adorando uma imagem, adorando um cantor sertanejo, adorando uma série, adorando qualquer figura que não seja você mesmo, isso é claro que sem egocentrismo. Então quando você tem um ídolo, alguém famoso, ou mesmo não famoso, que você idolatra, seja até mesmo uma religião, você coloca uma outra pessoa, um outro ser, uma outra figura como acima de ti. E neste movimento você se perde, então você fica vivendo a vida à mercê daquilo, se alimentando daquilo. E aquilo vai roubando a sua energia. Então você vai depositando, você vai doando a sua energia para aquilo. E deixa de construir a sua energia. E a única coisa que vai preencher esse vazio interno é a consciência elevada. É você tomar posse do que é seu, estudar de verdade quem você é, seja na Bíblia, seja com filósofos, seja com Buda. Buscando conhecimento verdadeiro, você vai se preencher de si mesmo e de Deus. É claro que é se preencher de Deus, é preencher de Deus. Mas não pode confundir isso com se preencher de fanatismo, porque aí você está perdido na ilusão de qualquer maneira. Se você frequenta uma doutrina, uma igreja e coloca aquilo num nível superior a ti e segue um padrão de comportamento específico, desejado, que você veste uma roupa sem entender, você está sendo manipulado, você está sendo fanático. E esse não é o intuito. Esse não é o intuito de frequentar um templo. O intuito deveria ser se encher de conhecimento, conhecer pessoas que estão nessa busca. Então, a única forma de preencher esse vazio é você se preencher de você mesmo. Porque quando você entender o que é Deus, você vai ver que Ele está dentro de você. Ele é você. É claro que você é um fragmento dele, mas você é Ele.